Hoje nós vamos conversar. Hoje é dia 12 de maio de 2021. Nós estamos há 1 ano e 2 meses, exatamente há 1 ano e 2 meses, vivendo essa pandemia no mundo todo. E hoje nós vamos conversar por que aumentou tanto os transtornos mentais, principalmente nesse 1 ano e 2 meses. Exatamente hoje, dia 12, há 1 ano e 2 meses atrás, 12 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou que a Terra iria passar por uma pandemia. Algo exponencial que fugiu o controle e é uma guerra sanitária que nós estamos vivendo. Todos nós estamos vivendo uma guerra sanitária, que é a primeira vez que foi colocado no corpo humano algo protegendo as pessoas foi em dezembro. Foi em dezembro que foi colocado, porque tem nomes que a gente não pode falar, senão cai o vídeo. Então, aquela PIC foi colocada em dezembro. E tem sido, o Brasil já está em quinto lugar no mundo em aplicações de PIC. Então, nós estamos passando por essa guerra. E cada pessoa que vai embora, as pessoas da família, é normal as pessoas quererem culpar alguém. Tem que sempre ter um bode expiatório para você culpar, para poder aliviar a sensação de perdas das pessoas. Ontem foi a missa de 7º dia do Paulo Gustavo, esse artista maravilhoso, que eu sou extremamente apaixonada por ele, não deixei de ser porque ele foi embora. E eu percebi lá na missa, em alguns comentários, até da Suzana Garcia, colocando a culpa porque 2 PIC evitava dele ir. A gente tem que ter um pouco de coerência até para culpar os outros, né? Até para culpar os outros a gente tem que ter coerência. Se o nosso país está em 5º lugar no mundo, ultrapassando, acho que o Reino Unido, e o primeiro PIC foi dado na Terra em dezembro. E nem nos Estados Unidos, a idade de 42 anos, em março, porque foi quando ele começou, no dia 13 de março ele foi internado, então eu penso que ele desenvolveu essa doença em fevereiro, ele teria como ter se protegido pelos 2 PIC. E mesmo assim o Agnaldo Timóteo levou os 2 PIC. PIC é ridículo falar, mas eu tenho que falar assim para eu poder construir o que eu quero conversar com vocês. Então, por que aumentou tanto o transtorno mental, os transtornos mentais, principalmente de pessoas ansiosas e pessoas depressivas? Todas as pessoas que estão passando, que são mais de 420 mil pessoas que foram embora por essa fatalidade dessa doença que fugiu o controle de todos os países. E tem países na Europa que todos já foram vacinados e está tendo a 4ª onda. Então, os PIC não imuniza as pessoas totalmente, mas eu quero aproveitar o que eu vi ontem de muitas pessoas, até o Fábio Porchat, que cada dia eu tenho sentido ele mais agressivo. Vocês sabiam que as pessoas, quando ficam depressivas, elas no primeiro estágio, elas ficam agressivas? Todo transtorno de personalidade, todo transtorno mental, chamado transtorno depressivo, a pessoa, no primeiro momento, ela tem muita agressividade dentro dela, só que como ela não sabe lidar com essa agressividade, ela acaba colocando depois nas perdas, na tristeza. Tanto que na nossa live, que vai ser no dia, deixa eu ver o dia da live exclusiva para membros, no dia 25 de maio agora, é a 2ª live exclusiva para membros. No dia 25 de maio, eu vou falar exatamente sobre transtorno depressivo. A primeira live que eu falei, eu dei 1 hora e 10 minutos mais ou menos de aula, e as pessoas levaram para casa. A live foi de transtorno de ansiedade. Se você se tornar membro agora no canal de YouTube, você tem acesso à live de transtorno de ansiedade todas as 8h18. Nós já fizemos 19 lives e são 19 materiais. Então é uma oportunidade que eu dou às pessoas se tornando membro, eu dou essa aula, porque é uma aula que eu poderia cobrar 450 a aula, porque o valor das minhas aulas é esse, e eu cobro o valor que o canal de YouTube estabeleceu lá, para a gente poder ajudar a população que sofre. E por que aumentou?
Primeira coisa, as pessoas viviam, o perfil das pessoas antes da pandemia, antes do dia 12 de março. Todas as pessoas estavam vivendo sem pensar muito no amanhã. E a vida, a gente esquece que a vida é uma brevidade, né? A gente esquece que a vida é um cristal. Se ela cair no chão, acabou. Então, as pessoas estavam manifestando muitos mecanismos de defesa, principalmente de sublimação, para poder sublimar aquelas angústias que estavam dentro dela. Uns estavam trabalhando demais, outros estudando demais, outros vendendo demais, outros viajando demais, outros malhando demais, comendo demais, bebendo demais. Isso que é sublimação. Sublimação é quando você abafa os seus conteúdos do inconsciente. Deixa eu pegar meu aparelho psíquico aqui para mostrar para vocês, porque para entender por que aumentou o transtornos mentais de ansiedade e de depressão, a gente tem que entender esse aparelho psíquico. A gente tem que entender que todos os nossos conteúdos que a gente não dá conta, eles estão no inconsciente ainda recalcados. Eles estão recalcados dentro da gente e a gente não dá conta de entender esses conteúdos. Aí a gente recalca. Só que recalca, mas ele continua lá de uma forma atemporal. Eles continuam lá de uma forma sem lógica. Eles continuam lá sendo movidos pelas pulsões, pelo princípio de prazer. E esses transtornos mentais é um escape que nós temos desses conteúdos que estão aqui no inconsciente, é uma forma de aliviar o seu ego, que não, o ego é a personalidade, que não está dando conta de enfrentar essas coisas. Cássia, é muito complicado isso, eu tenho ansiedade exagerada, eu não dou conta de um monte de coisa na minha vida e você vem me dizer que isso é um conteúdo que foi recalcado. Sim, olha, a doença, vamos pensar na doença, a doença é um mecanismo de defesa. Todas as vezes que a gente adoece, é uma conversão, a gente está convergindo em alguma área da nossa vida lá no passado que a gente não deu conta de alguma coisa. O nome disso é psicossomática, só que a gente pode falar somatofórmico, a gente pode falar conversão. O Freud, na época dele, deu o nome de neurose histérica. Só que quando a gente fala neurose histérica hoje, em 2021, a impressão é que a gente está falando de pessoas que dão pitis. E não tem nada a ver com pessoas que dão piti. Tem a ver com pessoas que não estão dando conta das suas questões psíquicas, não estão dando conta das suas questões emocionais, e estão depositando lá no inconsciente, porque o inconsciente é sem lógica. O inconsciente ele não está manifesto agora. Lembra da terceira ferida narcísica, que foi quando Freud falou que o homem não domina o ego dele, que o ego não é senhor de si, que na verdade quem domina a gente é o nosso inconsciente. Então é tão complexo isso, que nessas lives que eu faço, eu vou tentando fazer vocês entenderem, para vocês não terem tantas dificuldades de entender. Aí dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem vários transtornos de ansiedade subdivididos. A gente tem o TAG, transtorno de ansiedade generalizado, a gente tem a ansiedade noturna, que é a insônia, a gente tem a síndrome ou transtorno de pânico, a gente tem a agorafobia, que é medo de lugar aberto. A gente tem algumas fobias específicas, várias fobias específicas. A gente tem fobia social. A gente tem o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mas isso é um saber que está na live exclusiva para membros que eu fiz. Aí, isso eu expliquei bem lá. E na próxima live, no dia 25 agora de maio, eu vou falar, eu tô preparando a aula. É porque eu tô aqui... O pessoal tá aqui e o Renan tá mexendo na minha máquina, que hoje tem um grupo de terapia das quartas-feiras. Senão eu já mostraria para vocês a aula que eu tô preparando, que eu vou ministrar lá no canal de YouTube com os membros. Mas aí a gente... Por que a gente foge tanto por esses transtornos? Porque a gente não dá conta de enfrentar a gente. A gente não... Deixa eu fechar aqui a porta que o John entrou aqui, gente. Peraí, só um pouquinho. John, não pode ficar aqui, gente. Não pode. Eu vou trabalhar, gente. Não pode. Tô voltando já, gente. Eu sou a única que vou fazendo live e saio, né, gente? Então, é uma forma inconsciente que a gente encontrou de poder tentar lidar com as nossas mazelas psíquicas. Aí a gente escapa para os transtornos. É como se o transtorno estivesse tentando aliviar esse sofrimento emocional que a gente tem, que a gente não consegue entender por que a gente tem tanto sofrimento emocional. E nós precisamos entender tudo sobre membros, é lá no canal de YouTube. Vai lá no canal de YouTube, em qualquer vídeo postado tem o link para você se tornar membro do canal de YouTube. Nem adianta mandar mensagem para Débora perguntando, porque é direto no canal de YouTube.
todo para se tornar membro no canal de YouTube é no canal de YouTube, tá? Então não adianta ficar aqui questionando nem mandando para Débora, vai direto no canal de YouTube. Essa forma que a gente encontra de escapar para os transtornos mentais é como se a gente quisesse aliviar esse conflito que a gente vive. E é o conflito das nossas pulsões, porque nós temos Eros e Thanatos, nós temos várias, porque tem muitas palavras que eu não posso falar, que o Instagram e o canal de YouTube bloqueiam os vídeos. Hoje em dia a censura tá cada vez pior. Então a gente não pode falar, mas tenta lembrar qual a tradução da Grécia de Eros e qual a tradução da Grécia de Thanatos. Então são duas forças antagônicas que estão dentro da gente. Uma impulsiona a gente para a vida, a outra não impulsiona a gente para a vida, impulsiona a gente para as questões da agressividade que estão dentro da gente. Mas num desejo de ter vida. Não pense você que quando você desenvolve um transtorno depressivo, ou quando você desenvolve um transtorno de ansiedade generalizado, ou um TOC, ou um TEPT também, o transtorno do estresse pós-traumático. Aqui no Brasil não é muito conhecido o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, é quando acontece aquele pensamento intrusivo de reviviscência. Você revive aquela cena várias vezes, você não consegue lidar. Aí você tem as comorbidades, você acaba tendo doenças atreladas à comorbidade. São doenças atreladas àquele transtorno. Então, uma pessoa pode ter um transtorno de ansiedade e também um transtorno depressivo. Ansiedade é você querer segurar o futuro porque você não está dando conta das coisas. Olha o Paulo Gustavo. Olha que perfil ansioso que ele tinha de tanto medo. O medo é uma fobia. Phobos é medo, é fobia. Medo, só que é medo exagerado, porque o medo preventivo, inclusive, está aqui no sistema límbico, na amígdala. Nós temos que ter medo. Se a gente não tivesse medo, a espécie humana não chegaria até aqui. Nós temos que ter medo, mas esses transtornos que estão aqui no DSM, que é a Bíblia da Psiquiatria, lembra uma coisa, gente. O psicólogo, o psicanalista, ele não está habilitado para diagnosticar as pessoas. A gente pode até entender que a pessoa está vivendo um transtorno de ansiedade, um TEPT, um transtorno obsessivo compulsivo, mas o único profissional que pode diagnosticar e dizer que transtorno a pessoa tem é um médico psiquiatra. Por isso que todo psicólogo, todo psicanalista, ele tem que trabalhar em conjunto com um médico psiquiatra para poder, quando ele percebe que o paciente dele está vivendo alguma coisa que precisa atingir uns 20, 30% para ser medicado, porque está tendo uma descarga muito grande dos neurotransmissores. Por exemplo, a depressão, você tem descarga de noradrenalina, de serotonina e de dopamina. Esses 3 neurotransmissores no seu cérebro, eles não fazem, a fenda sináptica cai na hora que vai passar nas fendas sinápticas, cai e automaticamente eles não têm como ser recaptados. E aí a pessoa desenvolve o transtorno depressivo. E a gente tem 2 tipos de depressão. A gente tem a depressão que é interna e a gente tem a depressão que é externa. Nós temos a depressão que é exógena e endógena. Nós temos a depressão que é provocada pela queda dos neurotransmissores e nós temos a depressão que é provocada por perdas que as pessoas vivem. Aí finalmente chegamos ao assunto que eu quero falar com vocês. Nós estamos vivendo um momento de muitas perdas, não só perdas de pessoa. Nós perdemos a nossa liberdade, nós perdemos de colocar o nosso rosto e sorrir sem a máscara, nós perdemos o toque com as pessoas, todo mundo está meio assustado, não quer ficar tocando as pessoas, porque a gente não sabe ainda muito direito. Já tem 1 ano e 2 meses que os médicos, os infectologistas, as pessoas que cuidam dessa questão da pandemia, já estão bem avançados com o estudo dessas doenças, já estão mostrando. Mas um dia desse, eu levei para uma pessoa que tem muita exposição com pessoas, eu levei aquele remédio de verme para a pessoa ficou no estado de assustamento, como se ela estivesse tomando veneno, como se estivesse tomando cicuta lá do Sócrates, que deram cicuta para Sócrates morrer. Por que as pessoas estão desse jeito? Por que as pessoas, por que nós vivemos essa manipulação de massa? Por que nós estamos vivendo essa manipulação de massa? Sabe por quê, gente? Porque falta conhecimento, falta a gente saber de verdade as coisas. Infelizmente no Brasil a pirâmide é invertida. Infelizmente no Brasil, deixa eu mostrar aqui pra vocês, mostrar um negócio aqui, deixa eu fazer aqui com vocês. Nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos,
nos países, Japão, Estados Unidos. Eu tenho uma aluna aqui, ontem estava estudando comigo, ontem segunda, do Japão, mora no Japão, Lene. Eu tenho uma outra que mora na Austrália, Mônica. Eu tenho a Kátia, portuguesa, que mora na Inglaterra, que são minhas alunas dessa turma nova de psicanálise. Eu tenho várias dos Estados Unidos. Eu tenho a Letícia, que mora na Irlanda. Eu tenho a Daniele Besser, que mora na Alemanha. Então, esses países de primeiro mundo, a pirâmide é assim, gente. A pirâmide dos países de primeiro mundo é assim, ó. Então, a classe A, classe... Eu só vou botar B, classe C e classe D. Isso não é culpa do governo atual, isso é culpa de nós brasileiros que não conseguimos transformar o Brasil num país de primeiro mundo. Como é que é o Brasil? Como é que é a pirâmide do Brasil? A pirâmide do Brasil é assim, gente. Dá pra ver que eu tô fazendo uma outra pirâmide aqui, ó? A pirâmide do Brasil é assim. Então, a classe, essa aqui, ó, a classe C e D estão aqui embaixo, o maior número de pessoas. Não estou colocando nem em paupérrimo, nem abaixo da linha da pobreza. A classe B, então olha aqui, a classe A no Brasil, olha o tamanhozinho da classe A do Brasil, como é pequenininha. Então isso que é a pirâmide da economia. Vou apagar aqui para a imagem não ficar... Então, no Brasil, a classe A e a classe B, que são as classes mais favorecidas monetariamente, economicamente, elas são em menor número. E automaticamente essa classe é aquela que gera emprego, que são os empresários que geram emprego. Eu sou a favor de um Estado enxuto, eu não sou a favor de um Estado... Eu não sou socialista, eu sou extremamente capitalista, eu acho que o Estado tem que vender as empresas. Eu trabalhava numa empresa estatal de energia aqui no Espírito Santo, que tinha 6 mil funcionários quando eu trabalhava lá, na década de 80. Na década de 90, ela foi comprada pela uma empresa espanhola. Tem 800 funcionários agora. E funciona e nunca faltou luz na casa de ninguém depois que ela foi vendida. Porque todas as vezes que você tem funcionários públicos, funcionário público funciona para o público. Mas eu vejo o Paulo Guedes falando que o funcionário público tem que ter o mesmo salário de um funcionário privado. Por que eles têm mais regalia? Porque a regalia quem paga somos nós. Aí, Cássia está falando de transtornos mentais, misturou com a economia, porque tudo isso está atrelado. A gente tem que entender de economia para a gente poder entender por que a gente está sofrendo tanto, porque as pessoas ficam esperando um pai maravilhoso para vir dar tudo, um pai hipoteticamente, e quando elas não têm tudo que elas esperam ter, elas começam a ter raiva, elas começam a ter sensação de raiva, porque a vida não é fácil para ninguém, a vida não é fácil para ninguém, gente, a vida, não pensa vocês que a vida é fácil, que a vida é difícil para todo mundo, a vida é difícil para mim, para vocês que estão aí, para todo mundo, só que a gente pode escolher como a gente vai enfrentar essa vida. A gente pode escolher como a gente vai enfrentar essa vida. Você pode enfrentar essa vida se vitimizando, você pode enfrentar essa vida com revolta, você pode enfrentar essa vida querendo salvar os outros, ou você pode enfrentar essa vida com maturidade. Como que você escolhe viver a sua vida? Eu escolhi viver a minha vida com maturidade. Quando eu comecei esse processo meu, eu sou economista, então até meu filho ter 2 anos de idade, até 1992, eu era só economista. E comecei a estudar essas questões de comportamento para poder ser uma mãe melhor para o meu filho. E depois eu percebi que eu tinha o dom da comunicação, o talento da comunicação. Eu sou filha de uma comunicadora. Eu sou filha de uma mãe que tem escola há 51 anos. Então eu aprendi a comunicação com ela. E de um pai também muito bem-humorado, igual o Paulo Gustavo, muito sarcástico, igual o Paulo Gustavo, muito debochado, igual o Paulo Gustavo. Então a minha escola emocional foram eles dois. À medida que eu fui aprendendo essas coisas, eu fui tornando aquela profissão minha, que era full time, que eu trabalhava sempre como economista, como consultora econômica, financeira e administrativa, hoje em dia eu sou part-time, eu continuo sendo economista, eu sou aquela que veio do Ford para o Freud, o Ford da economia para o Freud da psicanálise, da psicologia. E aí eu percebo claramente que as pessoas, porque como eu sou economista, eu entendo muito de mercado financeiro, eu entendo de política, porque eu gosto de política, ciências econômicas e política. Eu percebo que nós temos um dos melhores ministros da economia dessa geração que a gente vive. A gente tem, só por que a gente não consegue ver? A gente não consegue ver o que está acontecendo, porque falta na gente interesse de se
se tornar mais culto, de ter mais inteligência. Eu fiz a segunda faculdade que eu tenho de psicologia, eu comecei com 42 anos, com um filho de 12 anos, com o Instituto Cássia Rodrigues, com 2 anos que eu tinha rompido a sociedade. Meu Instituto Cássia Rodrigues tem 21 anos, vai fazer 21 anos esse ano, no outubro, e eu comecei com um filho de 12 anos, tendo uma instituição de ensino, fazendo uma outra graduação de 5 anos, tenho 60 anos, estou indo para metade do meu doutorado em psicologia clínica com abordagem de psicanálise, sou aquela pessoa que gosto muito de estudar. E por que as pessoas sofrem? As pessoas sofrem muito porque elas não têm objetivo na vida, elas não têm vontade de batalhar pelo objetivo, ela se frustra no primeiro desafio. Nós estamos vivendo uma geração, essa geração que nasceu de 90 para cá, é uma geração que se frustra com qualquer coisa, é uma geração, tanto que nós temos as criações, a gente tinha a ditadura, autocrática, democrática e depois a laissez-faire. Nossa geração dos anos 90 é a geração do laissez-faire, as pessoas foram criadas com fragilidades emocionais, e automaticamente sendo criada com tanta fragilidade emocional, qualquer desafio da vida, qualquer empecilho da vida, qualquer perda na vida, você não consegue elaborar, você não consegue viver, aí você tem que culpar alguém. Culpando alguém, você tem que simplesmente achar, que desse jeito você tá bem. E não tá, gente, não tá bem. Desse jeito você não tá nada bem. Você tá bem quando você tem força para a sua vida. Nós vamos começar um novo módulo das aulas terapêuticas, onde a gente vai explicar essas questões das fases psicossexuais. No primeiro módulo, a gente explicou as fixações das fases psicossexuais aqui, dos compêndios do Freud, compêndio 7, do Abraham, do Davi Moldavsky, lá do Davi Moldavsky, onde eu tô fazendo meu doutorado, é o método ADL, que é um método da psicanálise. Ele tá em espanhol, esse livro. Então, o Davi Moldavsky, a minha tese de doutorado, eu estou baseando no método ADL, estou baseando no compêndio 7 do Freud, estou baseando no Abraham, que explicou mais as fases psicossexuais. Agora, esse segundo módulo que a gente está fazendo das aulas terapêuticas, a gente vai explicar exatamente isso. Que característica cada personalidade tem que ter das fases psicossexuais para desenvolver nela o que está nela. Por exemplo, eu gosto de falar, eu sou falante. Então, é oral, é oralidade. Então, como que eu posso aproveitar o melhor meu para eu potencializar a minha emoção? Porque às vezes a gente não consegue nem saber o que é o nosso melhor. Por exemplo, a fase anal, essa força que eu tenho para a vida, de enfrentar a vida, essa força que minha mãe tem, essa força que meu pai tinha, essa força que meu filho tem, isso fala da fase anal. É a fase anal que tem essa força. Então, quando a gente entende que a gente tem essa característica na personalidade da gente. E por que a gente não consegue batalhar? Por que a gente não consegue vencer? Por exemplo, quem tem a personalidade mais melancólica, não é do temperamento melancólico, mas de melancólica, mais sofrida, ela é uma pessoa de oral 2, anal 2, são pessoas que são mais abusivas, que elas gostam mais dos outros paparicando ela, mas ela entendeu que ela é assim, ela pode reverter essa história dela. É um processo analítico, isso nas aulas terapêuticas é um processo analítico, é um processo de você reverter até a coisa ruim que você tem na sua personalidade, porque todo mundo tem defeitos e qualidades. Quiçá o mundo só existisse com pessoas maravilhosas. Eu tenho defeitos, vocês têm defeitos, todo mundo tem defeitos. Mas só que a gente tem que deixar de ser perfeccionista. Você sabia que o transtorno de personalidade transtorno de ansiedade. As pessoas que têm muito transtorno de ansiedade são as pessoas que têm uma característica de muito perfeccionismo, que não aceitam errar, que não aceitam perder. E aqui, gente, se a gente não aceitar errar e não aceitar perder, a vida fica muito pesada, porque todos nós sofremos, todos nós perdemos. Todos nós temos dificuldade na nossa vida e a gente tem que enfrentar a vida mais de peito aberto, mais com coragem, sabendo que a gente pode transformar defeitos, mazelas na nossa personalidade em coisas boas. A gente pode ir lá e olhar essas mazelas que estão recalcadas, reprimidas dentro da gente, e a gente pode transformar ela em coisas boas. O problema é que a gente tem tanto medo de olhar nossas mazelas, achando que se olhar nossas mazelas vai doer demais. A frase do Freud que eu acho fantástico: quando a dor do que eu estiver vivendo for maior do que o medo da mudança, a gente muda. Se essa dor for maior do que o medo, então a gente tem que enfrentar a dor, é descer lá embaixo
embaixo, é simplesmente descer e ver o que está doendo, porque quando você vê o que está doendo, você pode se sarar, você pode melhorar, você pode botar um remédio emocional, psíquico e melhorar. A gente não pode se acovardar, descobriu que tem alguma coisa, você tem que simplesmente correr e melhorar, e não é mágica. Eu tenho essa formação em coach, porque quando eu era economista eu fiz, mas hoje a gente vê que muitas pessoas querem instantaneamente melhorar o miojo da vida, o miojo terapêutico, a vitamina rápido, mas isso não acontece. A gente tem que ter a sabedoria de saber que demanda um tempo, porque se a gente tem 40 anos, a gente com 40 anos começou a se enxergar, no mínimo você vai precisar de uns 3 anos para fazer a experiência emocional corretiva, para dar um novo significado à sua vida. Tem um grupo de terapia que começa no dia 10 de junho, já está quase completa, só tem 2 vagas para esse 10 de junho. Vai lá no meu site, institutocassiarodrigues.com, você vê todas as informações sobre o grupo de terapia. No ato da inscrição você já tem que pagar os 8 encontros, porque a pessoa tem que se comprometer. Impossível a pessoa achar que em um encontro ela vai melhorar. É o coach e o charlatão, o coach, muitos coaches, não todos, porque eu também tenho a formação em coach, senão eu estaria falando que eu sou charlatã. Então, na verdade, esses profissionais que estão oferecendo mágica. Eu vi uma propaganda um dia desse no YouTube que a pessoa fala: quer mudar dormindo? Como mudar dormindo? Como mudar dormindo? Dormindo você não aprende nada. Então é vendido muito charlatanismo porque tem comprador. As pessoas, quando sabem que demanda tempo, que você precisa de um tempo para você mudar a sua vida, o que acontece com você? Você fala: não quero 8 meses para melhorar. Gente, 8 meses você melhora poucas coisas. Na verdade, a gente tem que estar em constante análise. Eu tenho 28 anos que eu tenho essa descoberta, porque até então eu não achava que eu precisava de nada disso. Eu era igual vocês, não achava que eu precisava de nada disso. Eu achava que a minha lógica racional, porque eu sou muito lógica, eu tenho um raciocínio lógico, eu venho da lógica para a subjetividade. A psicologia, a psicanálise, você precisa ser subjetivo. Eu também achava que eu não precisava. Então hoje eu percebo que muitas pessoas ainda vivem igual eu vivia lá nos anos 80, quando eu comecei esse processo em 92, 93. Então muito focada no meu filho para melhorar, ser uma melhor mãe para o meu filho. Hoje, na verdade, eu tenho muito amor em fazer o que eu faço, de vir aqui explicar para vocês, mostrar para vocês as coisas. Então, nós precisamos entender que se a gente sofre muito, o problema está dentro da gente, não está fora da gente, porque o sofrimento é dentro da gente. O sofrimento não é fora da gente. O sofrimento é dentro da gente. E não adianta a gente ficar culpando o outro. Quanto mais a gente culpa o outro, menos a gente quer se responsabilizar. Não é culpar a gente, porque o perfeccionista, ele se culpa, ele tem o ismo, né? Mania de perfeito. E ninguém é perfeito. Então, aqui, o pessoal tá aqui me esperando para aulas, aulas não, hoje é um grupo de terapia da quarta-feira. Hoje é um grupo de terapia de aspirantes em psicanálise. Eu tenho um grupo quase todos os dias. Ontem, hoje, eu tive as aulas de psicanálise da turma que começou em novembro, que a gente estava no 7º módulo. A gente teve segunda e terça aula de mecanismos de defesa do ego. Inclusive, ontem eu gravei um pedaço da aula onde eu falo dos mecanismos de defesa. Eu falo de deslocamento, eu falo de 3 mecanismos de defesa. Eu gravei um pedaço da aula. Corre lá no YouTube e assiste essa aula. E se você quer ser também um novo aspirante psicanálise, primeira coisa que você tem que ter é uma graduação. Segunda coisa que você tem que saber é que a psicanálise é um percurso analítico. A psicanálise não é um curso. A psicanálise é um percurso analítico, onde você, nesse percurso analítico, você vai se constituindo como psicanalista. A psicanálise se constitui por muita teoria. Você tem que ter muita teoria. Não existe psicanalista se não tiver teoria. É um método teórico, é um método de tratamento e é uma técnica terapêutica. Então a psicanálise, ela se constitui por 3 partes. E a psicanálise, você vai entrar, fazer o método teórico, você vai ter que aprender a teoria, você vai ter que estar em processo de análise e você vai ser supervisionado quando você começar a ter seus pacientes pilotos. Mas para isso, você tem que ter uma graduação. Impossível você, com 2º grau, você achar que você pode estudar psicanálise. Eu não aguento quando algumas pessoas falam: mas não é curso livre? É curso livre, mas não é
curso de datilografia, é curso livre porque não precisa do respaldo do MEC. Psicanálise não se constitui pelo MEC, a psicanálise se constitui pelo percurso analítico. O psicanalista ele vai se constituindo a partir do momento que ele vai entrando em contato com o inconsciente dele, a partir do momento que ele vai aprendendo as teorias do tronco, que é o Freud, dos gailos, que são Winnicott, Melanie Klein, Bion, Lacan, as duas correntes americanas. Então, e a psicanálise é uma corrente científica, não do método randomizado que vocês pensam. E na hora que você está atendendo o paciente, você não está fazendo ciência, nem o médico está fazendo ciência. Quando você está atendendo o paciente, você está vendo um ser humano que sofre. Então a gente tem que aprender a entrar em contato com as nossas emoções, a gente tem que aprender a entrar em contato com as nossas mazelas. E quanto mais a gente mergulha dentro da gente, mais a gente dá conta de ser feliz na vida. O problema é que as pessoas têm medo de mergulhar dentro delas. Elas têm medo de mergulhar, de enxergar o que está escondido, recalcado nesse conteúdo inconsciente. Só que ele é recalcado, mas ele não fica lá no passado. Ele fica aqui no presente, aparecendo nos mecanismos de defesa, aparecendo nos atos falhos de linguagem, aparecendo nos xistes, aparecendo nos nossos sonhos, porque todo o conteúdo que vai para o sonho fala do sonhador. Tudo que acontece no seu sonho fala de você, não fala de quem você sonhou, porque no sonho você tem 4 manifestações: o deslocamento, a condensação, a projeção e a dramatização. Então a gente tem que aprender a amadurecer para a vida e mergulhar dentro da gente. A saída, porque aumentou tanto os transtornos mentais, a resposta seria porque as pessoas não estão dispostas a olhar para elas, elas estão olhando para fora, e a gente tem que olhar para dentro, porque quando a gente olha para dentro, a gente se agiganta. Quando a gente olha para dentro, a gente começa a perceber quem realmente nós somos, e a gente para de colocar responsabilidade no outro, e a gente percebe que a única pessoa que pode mudar a gente é a gente. A única pessoa que pode transformar a gente é a gente separado, tá? Que a gente é separado, a gente de trânsito que é junto. Então, nós temos que ter coragem de fazer o mergulho mais profundo dentro da gente. É o mergulho dentro do nosso inconsciente. Esse é o famoso conhece a ti mesmo, que Sócrates, quando leu lá no Oráculo de Delfos, ele viu que ele precisava se conhecer. E o Sócrates também falou, só sei que nada sei. Então, a gente tem que ter a humildade de estar sempre aprendendo, a gente tem que ter a humildade de estar sempre buscando, a gente tem que ter a humildade de sair do efeito Dunning, dessa superioridade inconsciente. As pessoas que são incompetentes, elas se acham muito competentes, e isso é uma coisa muito triste, que nos países de terceiro mundo, as pessoas têm mais preguiça. Por isso que é país de terceiro mundo. Por que o brasileiro vai para os Estados Unidos e lá trabalha e se dá bem? Aqui, se você trabalhar com a mesma intensidade que você trabalha nos Estados Unidos, você consegue as coisas, mas não esperando o emprego do Estado. Você batalhando pela sua vida. Você batalhando, você tendo um negócio para negar o ócio. O negócio é negar o ócio, né? O ócio é preguiça. Então a gente tem que ter essa coragem. Eu sou aquela que eu vou sempre acreditar que o Brasil vai dar certo, que eu vou viver um Brasil que vai dar certo. Eu tô vivendo o melhor ministro da economia na minha geração. E olha que eu gostava do Delfim Neto. Então é um cara que tá revolucionando o Brasil. Ah, mas eu não gosto porque ele é do presidente da República, é taxista. Ok, ele tem um táxi, né? Ele é taxista. Será que ele tem mesmo? Ou será que é uma narrativa que você se deixou levar? Será que eu sou tão burra assim para ser manipulada pelas questões? Ou será que as pessoas que acreditam que esse Brasil vai dar certo são pessoas que não são manipuladas? Pensa nisso, que pensando nisso talvez você mude a sua vida. Não seja presa falsa, não seja presa fácil das pessoas que estão manipulando sua alma. E nós estamos vivendo uma era de manipulação. E o manipulador, ele não vem agressivo, não. O manipulador, ele vem com boa fala. Ele vem com docilidade. Foge de pessoa mansa. Ninguém é maravilhoso, não. Todos nós somos normais. E não acredite nas pessoas que prometem pra você: eu vou te dar o céu, meu bem, e o meu amor também. Por isso que muitas pessoas caem nos abusivos. Por isso que muitas pessoas têm relacionamentos abusivos. Lembrando que todas as pessoas que estão em relacionamentos abusivos, ela também é uma abusiva, mesmo que ela só mostre a vitimização. A teoria para explicar isso é a teoria do triângulo de Karpman. Tá aqui no feed. No meu feed tem as bolinhas do triângulo de Karpman, tem a explicação. Então,
Espero que você possa se tornar um aspirante psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues. Vai lá no site institutocassiarodrigues.com, você vai saber as informações. E se você já quiser se inscrever, é com a Débora no WhatsApp 27, porque eu moro em Vitória, segunda capital em qualidade de vida, uma ilha maravilhosa, aqui que é uma ilha maravilhosa, morar em Vitória é maravilhoso, vocês não têm noção, eu moro em Vitória, Vitória é 27 99 505 1960, tá bom? Vou torcer para você ser um aspirante em psicanálise ou um aluno das aulas terapêuticas ou participar dos meus grupos de terapia ou quem sabe participar das aulas de epigenética que vai ser em agosto e setembro com a doutora Leila. Então, fica a dica. Beijo no coração. Tchau. Compartilha essa live com todo mundo que você conhece. Faz isso pela gente. Vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Beijo no coração. Vou pro meu grupo de terapia. A galera tá aqui me esperando. Eles estão fazendo uma tarefa que eu pedi. Vou pro meu grupo de terapia. Tchau, gente. Fui. Obrigada, hein, gente. Tchau. Tchau, gente.